Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É o nosso encontro de fim de noite, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. E hoje, com muito prazer, eu recebo o publicitário Wagner Penado. Wagner, prazer enorme em tê-lo aqui. O Wagner vai falar um pouco conosco a respeito de redes sociais. Qual o impacto hoje da rede social na nossa vida? Qual a vantagem, qual a desvantagem? Wagner, por favor. Nós atravessamos agora um momento muito importante social, onde as pessoas, por mais que não tenham tempo na vida delas, elas procuram ficar mais próximas umas das outras o maior tempo possível, até pela correria da vida, etc. E tal. E a rede social tem um impacto muito forte nesse relacionamento, porque as pessoas elas acabam conseguindo se comunicar e se relacionar sem estar de corpo presente. E trocar informações. Então, assim, realmente, nos novos tempos, é uma coisa que influencia muito. 90% da vida das pessoas hoje em dia são baseadas em relação em rede social. Então, a gente não tem como se desvincular disso, não tem como parar o tempo, a evolução. Mas eu acho que, como tudo na nossa vida, tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Então, o aspecto positivo da questão, a meu ver, é essa agilidade, essa interação na informação. E o aspecto negativo também pode ocorrer através das consequências de atos impensados nas redes sociais. Eu cheguei a presenciar alguns fatos, cheguei a ler e ver na internet também, pessoas que de maneira irresponsável, isso não se aplica só à imprensa, pessoas, usuários da internet, de redes sociais, de forma irresponsável, acabam divulgando certas matérias ou certas notícias inverídicas. Costuma acontecer ainda muito isso hoje, Wagner? Acontece muito. Com esse dinamismo de relacionamento entre as pessoas, ocorre uma coisa que é muito comum na nossa sociedade, que é a boataria. Então, por exemplo, uma informação que pode não ser tão precisa assim, que não seja tão verídica, ela acaba ganhando proporções. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, de repente, as pessoas se preocupam muito mais em compartilhar as coisas sem saber a fonte, sem saber a realidade, do que de fato saber o que está falando e conseguir passar uma mensagem. É pelo simples fato de conseguir contato. Então, o boato, às vezes, ele influencia muito mais pessoas do que um fato verídico, se não tiver tanta polêmica assim. Então, e a velocidade, né? A velocidade é a consequência dessa informação, às vezes equivocada. A gente comentava agora há pouco, até alguns anos atrás, quando uma informação era veiculada de forma inverídica, errônea, tinha-se um certo tempo para se recuperar essa informação. Agora, hoje, o que acontece nas redes sociais, na internet? Isso acontece numa velocidade muito grande. É o exemplo, se você pegar um saco de confete, estourar no meio de uma avenida, ventando, você nunca mais vai conseguir colocar de novo o confete dentro do saco. É mais ou menos isso que ocorre na rede social? É sim. Tanto que hoje em dia ocorre uma necessidade de cercar responsabilidade social em rede social. Porque hoje em dia todos têm acesso a esse tipo de informação. Então, tem que haver essa preocupação do tipo de informação, como ela chega nas pessoas. Porque tem criança usando, avó, mãe, pai, a família usa. Então, de repente, algumas informações políticas chegam de forma errada nas pessoas e acabam criando uma situação que não existia. Então, é exatamente isso. Você propaga uma informação e depois você não tem como controlar ela. De fato, depois as pessoas esquecem como o dinamismo de chegar a informação, ela vai embora e é esquecido. Mas sempre sobra um resquício que é o confete que não dá para buscar. E existe algum controle que é feito de forma real sobre isso? Ou o controle ele apenas exerce quando alguém se sente ofendido ou vem desmentir? Aí é que se vai procurar a solução. Tem algum controle preventivo? Na verdade, hoje em dia, o que se trabalha muito é imagem. Não dá para controlar a internet. A internet ela nasceu livre e é em cima desse discurso que os internautas acabam desenvolvendo os trabalhos, ou boataria, ou conversas, etc. e tal. Então, por exemplo, não tem como controlar antes, só tem como controlar depois que acaba ferindo o direito do terceiro.
Então, no Brasil não temos uma lei específica para a internet, para digital. Então, aplica-se muito problemas penais e cíveis para conseguir equiparar, para conseguir solucionar esse tipo de problema. Mas ainda não tem como evitar essa informação antes dela chegar. Não tem como regulamentar isso. E o papel dos pais, Wagner? O que os pais... Porque hoje é uma coisa praticamente impossível de se controlar. As crianças de 8, 10, 12, 14 anos conhecem muito melhor essa parte do que muitos adultos. Eles dominam os pais. Porque já nasceram nesse meio. Mas a minha pergunta, e eu acho que o telespectador também, ele gostaria de passar isso daí a você, como pai, como mãe, você, meu amigo, minha amiga, que assiste a nossa programação e que tem um filho, uma filha, adolescente, ou uma criança ainda, mas que já acessa essas informações pela internet. Qual o meio que o pai pode ter um relativo controle? Porque tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo ruim. É muito importante que as pessoas, que os pais tenham o controle nas mãos, porque antigamente o pai ensinava, hoje em dia o filho ensina o pai a mexer na informação, né? Hoje em dia é muito mais fácil lidar com informação na internet do que com qualquer outro tipo de informação. Então, da mesma forma que os pais controlam a televisão, de repente, alguma situação que não é para ver, que não está preparado, alguma informação que é prejudicial à criança, é muito importante ter esse controle na mão. O papel dos pais no acesso à internet de adolescentes e crianças é fundamental. Tem que controlar, não pode deixar de qualquer forma. Entendeu? Tem que conseguir segurar na mão o que a criança ou o adolescente acaba acessando. Porque a gente não pode esquecer, não é só informação, é relacionamento. Então, sempre tem como chegar em algumas pessoas, é sempre um bombardeio de informação e de relacionamento. Conversando com alguns amigos, pais de adolescentes, também eles me falam que às vezes é possível se notar que existe algo errado nesse acesso à internet pela própria postura dos filhos. Qual seria a postura dos filhos? Eles começam a ter uma atitude um pouco diferente, começam a usar um linguajar um pouco diferente, ou tomar certas atitudes diferentes. Você acha que esse é um bom caminho para o pai ficar atento? É uma luz amarela que se acende? Sim. Há ferramentas já hoje em dia, há bastante tempo até, há ferramentas que conseguem controlar esse tipo de situação. O pai consegue controlar o acesso do adolescente ou da criança na internet. Então, por exemplo, você consegue controlar no que vai entrar e aonde entrou. Então, de repente, é também uma ferramenta mais prática. Teoricamente, é a atitude o pai conhece perfeitamente o filho. Então, ele consegue entender o que está afligindo aquela criança. Então, de repente, se a criança... A primeira atitude é esconder. Quando o pai percebe que o filho está escondendo alguma coisa, é muito importante ter esse controle mais próximo. E você acha que muitos pais também comentam que, às vezes, não é aconselhável o menor, o adolescente, ter acesso às redes sociais, às informações da internet, num computador instalado no quarto dele, num lugar mais íntimo do adolescente ou do jovem? Seria sempre aconselhável se ter colocado o computador na sala? Sim. Você acha que isso ajuda também o controle? Ajuda muito. Até porque, intimamente, você não consegue controlar o horário de acesso. Então, pela nossa vida atribulada, são tantas coisas para se preocupar que acaba escapando alguma coisa. Então, é muito importante ter perto, ter a proximidade do controle. Dentro do quarto não tem como controlar. Porque a criança ou o adolescente pode falar que vai dormir e não dormir, e ligar o computador. E depois fechou a porta, não tem como controlar. O ideal é que tenha sempre perto do campo de visão, sempre como... Porque não é informação que a criança cresce com informação, ela cresce baseada em informações, em conceitos morais e etc. Então, não é só o pai que está dando informação. Se ele soltar isso, se ele deixar uma coisa mais livre, ele não vai ser só ele que está formando a opinião daquele adolescente. Ele não está formando aquela pessoa, ele está deixando que outras pessoas tomem essa rédea que é do pai. Eu li, não faz muito tempo, se eu não me engano, o país foi a Inglaterra, e um pedófilo, para chegar ao público-alvo dele, que logicamente são crianças, ele se utilizava da internet e acessava e colocava um chamariz através de jogos infantis.
Porque ele sabia que se ele colocasse alguma coisa mais pesada, provavelmente a criança se afastaria. Exatamente. Então ele começava com jogos infantis, oferecendo jogos de graça para quem acessasse aquele site. E no final ele conseguiu o objetivo que era? De fazer a criança se deslocar, sair da casa dela, no horário de escola, alguma coisa, para encontrá-lo com ele em determinado local e aí ele ficaria livre para praticar o ato de pedofilia. Então eu acho que isso também, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado e passar, os pais principalmente, o site, quando ele é também ingênuo de jogo, é sempre bom checar, né, Wagner? Sim, sim, é por isso que eu falei. Tem o primeiro controle, que é não deixar entrar em alguns sites mais agressivos, porque a curiosidade é inerente ao ser humano. Então, sempre querendo buscar alguma informação que não tem fácil na mão. Então, é controlar antes e depois. Então, tem alguns programas que conseguem entrar em cada site, saber. E outra coisa, é muito importante o pai passar a informação sobre esse tipo de situação. Então, não é todo lugar que você pode entrar, você vai entrar, é lindo, arco-íris, algodão doce, mas de repente pode ter algum problema por trás. Então, de repente, passar também alguma informação, óbvio, com uma coerência, né? Mas passar, falar, olha, o mundo não é tão simples assim, então tome cuidado. Eu acho que é aliar a informação, tanto de um lado como do outro, né? É o controle com informação, né? E Wagner, falando um pouco do futuro em redes sociais, hoje já é uma coisa que, pelo menos na minha geração, já é uma coisa que assusta, né? Uma coisa que não se concebia 20 anos atrás, o que está acontecendo hoje através da internet, das redes sociais. Mas o que vem pela frente, o que vem pelo futuro aí? Onde você acha que pode chegar esse nível de informação? Bom, é inimaginável, né, onde dá para chegar. O ser humano já é comprovado que não temos limite. Então, há algum tempo atrás, há 20 anos, era impensável interação pela internet, e há 10 anos atrás era impensável esse volume de opiniões que discutimos agora. Então, não dá nem para mensurar aonde consegue chegar esse tipo de informação. Recentemente, tem alguns dispositivos que conseguem manipular e mostrar o nosso dia a dia. Tem um óculos sendo lançado nos Estados Unidos por uma empresa gigantesca dominadora da internet que vai seguir o nosso dia a dia. Cada ponto que a gente quiser olhar e tirar foto, a pessoa vai conseguir, ele vai conseguir mostrar onde você está em tempo real. Então, é uma coisa inimaginável. Então, no seu óculos é capaz de mostrar o tempo, a meteorologia em tempo real, o que é cada lugar. Então, já é uma coisa inimaginável onde dá para chegar. Por isso tem que ter... Nós já falamos um pouco dos riscos, né, das vantagens. Agora, eu gostaria de tocar num outro ponto. É uma linha muito tênue, mas aonde a rede social e a internet invade a privacidade do homem? Essa é uma questão muito importante, até porque sempre que o contrato é feito com alguma dessas redes sociais, ninguém lê as entrelinhas, né? Então sempre mostra de uma forma que você pode, a empresa está disposta, ela pode usar os seus dados da forma que bem entender. Então hoje em dia é importante que a própria pessoa saiba o limite do que mostrar e do que não mostrar, do que compartilhar com as pessoas, do que não compartilhar. É óbvio que uma briga em casa, uma briga, de repente, uma altercação, o vizinho pode escutar, mas você não vai bater na porta dele e avisar, estamos brigando. Então é o que acontece hoje em dia numa rede social. A pessoa acaba ultrapassando o limite do que ela quer mostrar. Então cabe a nós dar uma segurada. Entendeu? É óbvio que, por exemplo, nos smartphones ou no próprio computador em rede social, as pessoas acabam mostrando demais onde estão, qual é a condição. Isso até para público. E até para a segurança nossa é muito importante restringir, porque se depender de sistemas, cada vez vai abrir mais, cada vez vai depender mais. Quanto mais você abre, mais você interage. Então, cabe ao usuário tentar entender até onde vai o limite de mostrar determinadas situações. E com o terceiro envolvido também, né? Porque uma coisa é quando você se dispõe, ou você, ou sua família, ou alguém mais envolvido, você se dispõe a dar publicidade. Exatamente. Pela rede. Mas eu sou um terceiro envolvido, vamos usar aquele exemplo. Você está numa festa lá com a sua esposa, com o seu filho, num restaurante. E de repente eu estou nesse restaurante, no mesmo dia que você, mas é um direito meu preservar a minha imagem. E de repente você está filmando e você coloca aquilo no YouTube, em outro site, isso daí vai ter milhares de pessoas vendo, e a minha imagem que está lá envolvida, eu não tenho nada a ver com você que publicou. Como
como a gente poderia, eu sei que na tecnologia é difícil segurar, mas teria algum outro meio da gente poder preservar essa imagem dos terceiros envolvidos? Realmente é um grande problema. Esse é uma situação que às vezes foge do controle. De repente, um tropeço na rua pode virar um hit na internet. Então, uma situação que te ridicularize um pouco, ou muito, né, na verdade, pode virar um hit na internet. E isso acaba fugindo um pouco do nosso controle. Teve um caso há uns 5, 6 anos atrás, que foi de uma apresentadora de televisão, atriz, e ela estava no momento íntimo com o namorado na praia e acabou, assim, de forma viral, propagando muito rápido aquela imagem. Então, a única forma que ela achou de conseguir foi legalmente, de conseguir bloquear esse tipo de situação foi legalmente. Então, hoje em dia é muito difícil controlar isso. Até por não amigos, pode ser uma pessoa totalmente desconhecida, pegou uma foto sua, um vídeo seu e publicou. Então fica uma coisa muito difícil. É uma situação que invade muito nossa privacidade. Mas infelizmente só legalmente que depois que você tiver algum prejuízo você pode buscar uma forma de evitar. E você acha que daqui para frente, eu vejo assim, eu tenho uma filha adolescente e amigos meus também que têm filhos compartilham da mesma ideia. Você acha que a internet ela vai avançar cada vez mais no campo da televisão, da radiodifusão, no campo do jornalismo impresso? Já temos vários casos de jornais aí passando dificuldades terríveis, porque a tiragem despencou com a vinda da internet. Uhum. Você acha que isso é reversível? Cada vez vai acontecer? Ou vai chegar a um certo ponto que vai se acomodar? A radiodifusão se acomoda, a imprensa se acomoda, a internet também? Qual a sua opinião? Na verdade, até a nossa agência briga um pouco para conseguir antecipar esse tipo de problema. Porque não tem como uma coisa anular outra. O que vai acontecer daqui para frente é elas se completarem, acontecer um cross-mídia, é um cruzamento de meios. Então, por exemplo, normalmente é a chamada de um meio para outro. Então, a televisão nunca vai anular a internet e vice-versa. Então, daqui para frente, o futuro da comunicação é integrar todos os meios, a radiodifusão com o impresso, com a televisão e com a internet, porque uma coisa vai completar a outra. A internet, a informação é tão fácil de ter na mão que você não fica refém de uma programação. Então, você pode buscar a informação na hora que você quiser, mas é interessante você estar no momento descontraído sem ter que buscar a informação. Então, uma coisa não anula a outra. Isso com a mídia impressa também, que busca também alguns elementos que ela sempre, demos um pedaço da informação, mas você busca o resto se você quiser, para se aprofundar na internet. E por aí vai. O rádio também, hoje em dia muitas rádios acabam interagindo com perfis de rede social, inclusive. No meio do programa, a pessoa faz uma pergunta pela rede social, você responde pela rádio. Então, acaba não anulando, diminuiu, porque eram meios únicos, né? Antigamente era só impresso, ou só rádio e televisão. Com esse casamento, não vai morrer mas ele vai distribuir melhor, de uma forma mais... E você acha também, a tendência é melhorar a qualidade da internet e baratear o custo? Porque a gente vê, principalmente em relação a outros países, realmente no Brasil nós estamos, agora falando do ponto da tecnologia, né? Uhum. O acesso à internet ele ainda é um pouco restrito e é um pouco... digamos, precário se você comparar com os Estados Unidos, com a Europa, com alguns outros países. Você acha que a melhora vai acontecer a que prazo? E também o nosso custo é muito alto comparado a esses outros países. Você acha que, vindo a melhora, facilitando o acesso, vai baratear o custo para o consumidor final brasileiro? Sim, isso até natural que isso aconteça algum dia, né? Porque como o uso da internet ainda é muito ramificado, por mais que tenhamos 40% do território nacional com internet em casa, ainda por ter poucos fornecedores e poucos usuários, ainda tem esse valor elevado. A tendência é que agora aumente o número de fornecedores, de operadoras que consigam fornecer um serviço de internet cada vez melhor e com isso também baratear o custo e mais pessoas usar. Na verdade é uma roda gigante, né? Uma espiral positiva. Exatamente, né? É uma coisa que uma coisa puxa a outra. O número de usuários puxa o preço puxa o número de usuários, mas eu acredito que daqui a uns
uns 10 anos a gente consiga chegar num patamar norte-americano, por exemplo. E o papel do smartphone, o telefone inteligente, que hoje todo mundo, a grande maioria, aí já, quando adquire um telefone celular, adquire o smartphone. Ele, apesar de ser um pouco mais caro, ele oferece uma gama de recursos muito maior. Você acha que isso, mais para frente, logicamente vai se baratear, e a pessoa vai ter acesso, vai ser um terminal dele que vai ter na mão, inclusive para a televisão. O papel do smartphone, ele vai competir com o notebook, com o computador em casa, ou também vai ser separado e cada um vai ter sua função? Cada um tem uma função, na verdade. O smartphone é o mais usual porque é o que fica no nosso bolso, na nossa mão o tempo todo. Eu conheço gente que vai para o banheiro com o smartphone na mão, de tão já grudado na gente que ele é. Já é uma coisa muito próxima das pessoas. Não mais quem trabalha com esse tipo de situação. Então, você sempre tem que ter informação rápida, troca de informação rápida. Hoje em dia as pessoas mais se falam pela internet do que por telefone. Então, assim, o smartphone ele já tem uma camada natural dele. Isso é um fato gozado, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, ficam constrangidas de ligar para outra. Mas ela não tem o mínimo constrangimento em mandar um e-mail ou uma mensagem, para ela é normal. É normal. Quer dizer, agora então se usa mais o e-mail e a mensagem do que a ligação do que o telefone. Até pelo trabalho, porque normalmente as pessoas já estão na internet. Então você não tem que sair de um dispositivo para entrar em outro. Então, por exemplo, por mais que seja fácil ligar, até pela praticidade manda-se mais mensagem hoje em dia. É o que o senhor falou, é uma coisa que é inexplicável, mas caminhou para isso, né? E eu acho assim, o notebook não é que ele vai morrer, mas ele vai reduzir um pouco o espaço pelos tablets, que são dispositivos muito importantes também, que é fácil de digitar, ele tem uma definição melhor, ele é maior, dá para você enxergar melhor, acessar informações de uma forma mais completa do que o smartphone também. Então eu acredito que pode ser que os notebooks percam um pouco do espaço para os tablets, mas cada um tem uma especificidade. Eu me lembro que logo no lançamento do celular aqui no Brasil, o ministro Sérgio Mota, já falecido, que era ministro das Comunicações, em uma entrevista ele falou quando ainda só existia o telefone analógico, não existia nem o digital, o celular digital. Ele falou, olha, hoje a telefonia tem esse papel, daqui a alguns anos esse telefone vai servir para N coisas e também para fazer chamada. E todo mundo achou estranho. Né? Ele falou isso em 95, 96. Mas como também, o principal do telefone celular, todo mundo queria ter um telefone celular para fazer chamada, para ser localizado na rua ou quando está viajando. Ele falou, não, olha, isso vai ser o terceiro ou quarto recurso do telefone celular. E realmente é o que está acontecendo hoje. Pela troca de dados, né? Se for pensar de uma forma mais prática, o telefone foi a primeira rede social da humanidade. Por quê? Porque é uma forma pura de interação. Às vezes nem para passar uma informação importante, nem nada do tipo, mas para você só se relacionar com as pessoas, você ter algum contato pessoal. Então, assim, o telefone ele é troca de informação pura. Então é por isso que ele usou acho que esse gancho fala que o mínimo era falar no telefone. Porque hoje em dia é o compartilhamento de dados, é uma situação totalmente diferente. A gente usa para tudo o telefone hoje em dia, né? Não, e quando a gente acorda, né, uma coisa praticamente automática, né? Você acorda, você vai acessar o seu computador, ou você vai acessar o seu smartphone para ver o que aconteceu, que até um tempo atrás você tinha que esperar o jornal, né? Chegar para ler as notícias, que esse jornal chegava na sua casa já com uma defasagem de 12 horas do fato. E hoje você tem tudo ali na ponta do dedo. O despertador pode ser no telefone direto, você já despertou com ele na mão, você consome informação com ele na mão, você passa a sua agenda com ele na mão, tudo na mão. Você consegue falar com a família inteira com ele de repente, se alguém já saiu mais cedo ou vai sair mais tarde. Então é basicamente isso, é o casamento de toda a nossa necessidade de comunicação num dispositivo. É um caminho sem volta, né, Wagner? É um caminho sem volta e daqui para frente a gente não sabe, porque a tecnologia vem evoluindo dia a dia e com uma rapidez incrível, né? Se você pegar lá a evolução do analógico para o digital, demorou alguns anos. Agora as coisas acontecem em meses, daqui a pouco vão acontecer em semanas. É pela velocidade de comunicação. Antigamente as coisas eram mais morosas porque demorava para a informação chegar num certo ponto. Hoje em dia a informação chega tão rápido, a tela morre rápido.
Então é por isso que de repente, agora não é um caminho sem volta, porque a humanidade está sedenta por informação. Então, de repente, tudo que a gente consome é informativo. Então, não tem volta, é um caminho que não tem volta. Mas sempre lembrando que tem que ter responsabilidade. As pessoas precisam se responsabilizar pelo que ela propaga e pelo que ela consome. E é uma coisa para a gente pensar. Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou recentemente que um homem, uma mulher, que tem hábito de ficar na internet pelo menos 2 horas por dia, durante uma semana, ela tem uma carga de informação superior a que um homem tinha há 60 anos atrás na vida inteira. Quer dizer, a pessoa que fica lá 2 horas por semana, estamos falando em termos de 14 horas na internet, que não é nada, acho que qualquer um de nós atinge essa carga semanal. Então, hoje quem tem essas 14 horas de informação na internet recebe mais informação do que um homem há 60 anos atrás recebia durante sua vida inteira. Isso também é uma coisa que tem que tomar cuidado para administrar. Exatamente, por essa guerra de informação também, né? Hoje em dia temos essa facilidade que a informação que chega não tem como certificar. Antigamente até tinha, pela morosidade. Mas agora tem que ter, tanto que eu falo da responsabilidade, de conseguir absorver e pensar o que a gente está lendo. Porque é tudo muito rápido. A coisa acontece há 1 hora atrás e todo mundo já está sabendo. Então, hoje em dia tem que ter esse até para não chegar num ponto de involuir na informação. Então, aproveitar que a gente está só evoluindo e manter essa pegada. O acesso gratuito à notícia, por exemplo, a gente estava falando de jornal, né? Se você hoje tem o seu computador, o seu notebook, o seu smartphone, você tem acesso à internet, você tem acesso a vários sites de jornais, de comunicação, sem pagar absolutamente nada. Alguns jornais nos Estados Unidos têm rediscutido isso daí, se cobrar por essa informação, porque praticamente o jornal impresso está acabando, está diminuindo muito. Você acha que isso vai ser difícil de acontecer pela multiplicidade de informação, ou é algo que em algum momento vai chegar a um consenso que vai se cobrar por essa informação? Tentou-se fazer esse tipo de modelo há algum tempo no Brasil, só que não é tão fácil conseguir informação que já não vale a pena mais tentar. Tanto que hoje em dia os modelos de propagador de notícias, eles são totalmente baseados em publicidade. Então, para não ter problema em tentar vender o conteúdo, porque o conteúdo está na internet. Se um cobrar, o que não cobrar já consegue... É aquela história, né? Quem vai fazer primeiro? Qual é o risco que vai correr o primeiro que fizer? Exatamente. Nos Estados Unidos é possível que isso aconteça sim, porque eles têm uma cultura de pagar. Eles têm uma cultura de conseguir um diferencial. A nossa cultura, se não tem um, naturalmente a gente procura o próximo. Se um bloqueou, eu procuro o próximo. Tem alguns propagadores de notícia que chegou a cobrar um determinado tempo, depois disso só pedia cadastro e que fizesse um e-mail, porque na verdade é um meio de conseguir vender mídia. O número de acessos deve ter caído drasticamente. Caiu. Mas mesmo assim, teve que liberar o acesso. Se não liberar, na nossa cultura no Brasil, não dá certo. Nos Estados Unidos dá certo porque ainda paga-se por muita coisa lá. Eles acabam querendo um diferencial, tal. Mas aqui no Brasil a moral é a coisa mais fácil, mais dinâmica, né? Então, Wagner, muito obrigado pela sua doutor. presença. Foi um prazer enorme recebê-lo. Nosso público hoje teve o privilégio de receber essas informações do Wagner. E você, não esqueça, nós temos nosso encontro de final de noite, todo final de noite, no nosso programa Ponto de Equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, você pode acessar e mandar o seu e-mail, o nosso e-mail, pontodeequilibrio@impd.org.br. Você pode mandar sua mensagem, você pode sugerir os temas, você pode participar da nossa programação, inclusive você pode mandar as suas dúvidas aos nossos convidados e nós encaminharemos a ele para responder a você. Então você já sabe, nosso compromisso, todo final de noite, Ponto de Equilíbrio. Uma boa noite.